Olá a todos, hoje recebemos no nosso podcast de Voa Henrique Sá Pessoa, um dos nomes mais reconhecidos da gastronomia portuguesa. Chefe distinguido com estrelas Michelin, empreendedor e criador de vários projetos, dentro e fora de Portugal. O Henrique construiu um percurso marcado pela exigência, pela criatividade e por uma relação muito própria com a cozinha. E hoje queremos conhecer não só o chefe, mas o homem que está por trás dos restaurantes. O que é que o inspira dentro e fora da cozinha, a sua ligação com os sabores, com os detalhes, com a hospitalidade e com a água, este elemento tão simples mas tão essencial que acompanha desde sempre, desde a cozinha à mesa. Henrique, bem-vindo. É um prazer ter-te aqui connosco. Mesmo. Henrique, antes de falarmos de todos os teus projetos, os teus restaurantes, as estrelas Michelin, vamos começar pelo princípio. Queremos conhecer o Henrique antes de descobrir a cozinha. Antes da cozinha, ou seja, isso é um Henrique bastante diferente. Sim. Então, o Henrique antes da cozinha começou por ser um Henrique com alguns problemas de saúde em criança, asmático. Ok. A asma percorreu-me ali grande parte da minha infância. Até mais ou menos aos 10 anos que deixei de ter asma. Eu falo da asma porque a asma, houve ali uma mudança depois na parte física, que comecei, por causa da asma, comecei a nadar aos 7, 8 anos. Depois comecei a praticar desporto e comecei a jogar basquete aos 12. E quando comecei a jogar basquete foi a minha primeira paixão. E eu falo disso que vocês também já estiveram lá no restaurante e viram as camisolas dos jogadores da NBA, porque durante os 12 aos 19 era a minha grande paixão e o meu sonho de ser jogador de basquete não aconteceu, ainda bem. E portanto, dos 12 aos 19 joguei basquete, fui federado. Por causa do basquete, fui estudar para os Estados Unidos, ou seja, eu não sei se vocês, tu não te lembras, tu és mais jovem, mas havia uns programas de intercâmbio cultural que se chamavam AFS, que eram promovidos até nas próprias escolas secundárias. Eu já tinha tido alguns casos dentro da minha família, da minha avó ter acolhido alguns alunos, uma tia minha também ter acolhido alguns alunos que vinham nos Estados Unidos, e uma das minhas primas também tinha ido para os Estados Unidos fazer este programa. E eu aos 16 decidi que queria fazer este programa da AFS, ou seja, eu fui para os Estados Unidos repetir o 12º ano, fiz o high school nos Estados Unidos, como se fosse um ano sabático, porque eu acabei a secundária e estava com algumas dúvidas se queria continuar ou o que é que eu queria fazer. O basquete, obviamente que aliás, qualquer desporto é difícil passares para, a não ser que sejas muito bom, é difícil passares para profissional. E então eu tirei este ano sabático e fui para os Estados Unidos estudar, ainda também com o sonho de jogar basquete nos Estados Unidos, e foi lá que me apercebi que dei conta de uma escola de cozinha. Eu já gostava de cozinhar a partir mais ou menos dos 14, 15 anos, mas nunca pensei que pudesse ser uma carreira, não é? Cozinhava em casa. E quando me inscrevi na escola de cozinha e depois acabei por entrar, quando entrei na escola de cozinha foi amor à primeira vista. Pronto, e a partir daí fiz o curso, depois de lá não quis voltar para Portugal, pensei, já que fiz este investimento e estava fora, não queria voltar para Portugal, fui para Londres, vivi 3 anos em Londres, depois fui para a Austrália, vivi 3 anos na Austrália e depois regressei para Portugal em 2002 e inicialmente a ideia era ficar cá 1 ano ou 2 e fui ficando até que depois entrei para a televisão em 2005, abri o Alma em 2009, pronto, e a partir daí já não fazia sentido ficar. Henrique com a cozinha. Henrique, o que é que a cozinha te começou a dar que tu sentiste? É isto e nunca vou entrar para outra área, não vale a pena, é isto que eu quero fazer na minha vida? Olha, eu acho que uma das coisas que tu sentes, e acho que isso é em qualquer área, é quando tu fazes algo que tu notas que faz a diferença noutras pessoas. E isso para mim foi a primeira, já ainda em miúdo, não é? Imagina, eu cozinhava para os meus amigos e via a sensação de prazer que lhes dava comer a minha cozinha. E além do sentires uma certa sensação de poder, não é? Porque tu pensas assim, eu tenho aqui uma arma e toda a gente é conquistada pelo estômago, seja homens, mulheres, crianças, toda a gente é convencida pelo estômago. Eu senti logo, isto é uma ferramenta importante
Porque eu acho que até mais do que eu gostar de comer, o que eu me dava mais gozo era a sensação de dar prazer aos outros. Portanto, essa foi assim a primeira embate. E depois, a partir daí, quando fui para a escola, foi também a parte criativa, não é? Porque para mim, eu não tinha noção que cozinhar envolvia tanta criatividade, que envolvia também tanto detalhe, que envolvia tanta técnica, não é? Nós temos um bocado aquela sensação, pronto, cozinha de tacho, não é? Tascas, não estamos a falar que há 40 anos atrás não havia restaurantes de sushi, não havia restaurantes peruanos, não havia restaurantes de cozinha chinesa, tínhamos restaurantes tradicionais e comíamos muito, muito em casa, portanto não havia todo este mundo que há hoje em dia. Há 30 anos atrás isso não existia. E portanto, quando tu começas a explorar esse mundo e começas a entender que a cozinha tem dá-te imensas possibilidades, dá-te imensos caminhos, fiquei fascinado e pronto, a partir daí, quando entrei, já disse, isto é facilmente, consigo-me rever e consigo imaginar-me a fazer isto para o resto da vida. Certíssimo. E imagina, quando nós chegamos ao nosso lugar, àquilo que nós achamos, isto vai ser a minha vida, há sempre algo que nos puxa primeiro, que nos conquista primeiro. No caso, quando entraste na cozinha, foi o quê? Foi o criar? Foi algum sabor, alguma técnica que te puxou? E o que é que te chamou primeiro? Numa fase inicial, para ser sincero, numa fase inicial, eu sempre fui uma pessoa que teve um certo fascínio por viagens. Okay. E como também na minha família havia sempre tios que estudaram fora, que viajaram para fora, tinha um tio que era imigrante nos Estados Unidos, outro que estava na Holanda, que agora é Países Baixos, já não é Holanda, e isso a mim sempre criou um certo fascínio. E teres uma profissão que tu sabes que podes trabalhar em qualquer parte do mundo foi a primeira grande liberdade, não é? Aquela sensação de eu posso estar aqui agora, como posso estar nos Estados Unidos para o ano e depois posso estar na Austrália no ano seguinte. Porque tu sabes que em qualquer parte do mundo é preciso que alguém cozinhe. Tu e as tuas mãos. E é uma profissão que não te obriga necessariamente a ter que aprender um idioma ou ter, por exemplo, se quiseres ser arquiteta no Brasil, se calhar, ou médica, tens que ter qualificações equivalentes mas se eu quiser ser cozinheiro em qualquer parte do mundo, há sempre forma de tu entrar. Tens que aprender, se calhar, ali os sabores mais típicos. A parte cultural, mas isso também é a parte fascinante, não é? Sim. E às vezes até não, porque imagina se eu vou abrir um restaurante. O que eles querem é conhecer os. Exatamente, eu tenho um restaurante em Macau de cozinha portuguesa, portanto há essa possibilidade. E depois também essa parte, realmente, esse mundo deslumbrante dos sabores, onde tu sentes que a manipulação humana consegue criar algo tão satisfatório e tão surpreendente em termos de sensações e de aromas é um mundo infinito. E acho que isso foi e depois, à medida que vais trabalhando com cozinheiros que te inspiram, também vais tu próprio criando o teu próprio caminho através dessas inspirações. Então sim, também, atenção, eu estou a falar do lado romântico, mas depois também há o lado menos romântico. Horas duras, horários pesadíssimos. Estamos a falar que um ambiente numa cozinha há 30 anos atrás não era propriamente o mais aliciante, ordenados miseráveis, ou seja, pronto, tem esse lado mau, mas que eu acho que em qualquer profissão, e isto é um bocado em contraste com aquilo que é a realidade hoje em dia, e a expectativa de um jovem hoje em dia é completamente diferente, a tolerância de um jovem hoje em dia é completamente diferente. E a forma de pensar também é diferente. Eu ainda sou de uma geração muito submissa em relação ao trabalho. Se o meu chefe me dissesse que eu tinha que estar lá 15 horas, eu estava lá 15 horas e se tivesse uma folga, tinha uma folga e tu dizias sim, chefe. E hoje em dia, ainda bem que isso mudou ou seja, acho que fomos do 8 para o 80, portanto nem muito ao mar, nem muito à terra, mas acho que certas coisas na indústria tinham que mudar e ainda bem que mudaram. E olhando agora para esse ponto de vista como empreendedor, quando é que tu começaste a perceber que já não estavas só a cozinhar? Já estavas a criar projetos, a abrir restaurantes, a construir equipas? Quando é que isso aconteceu? E como é que aconteceu? Olha, eu sempre fui aquele falso ambicioso, ou seja, sempre fui uma pessoa que é muito mais motivada
por projetos do que propriamente dizer como um Ronaldo ou que acorda de manhã, olha para o espelho, eu sou o melhor do mundo e quero ser o melhor do mundo. Certo. Eu nunca tive muito essa... Ou seja, também um bocado por falta de acreditar em mim, às vezes. Ou até às vezes uma certa insegurança. Mas sempre foi muito mais... eu gostava de fazer aquilo. Não pensando muito bem onde é que aquilo me vai levar. Portanto, o meu mundo empresarial foi assim um bocadinho casual. Eu acho que a partir de certa altura tu começas a perceber que estás a criar uma marca, mas na realidade tu nunca pensaste que estivesses a criar uma marca. Ou seja, foste fazendo as coisas. Eu tive ali um momento de mudança que foi em 2005 eu ganho o prémio Chefe Cozinheiro do Ano, que hoje em dia é um prémio talvez com menos destaque, mas há 20 anos atrás era um prémio que tinha bastante destaque dentro do nosso meio. Aproveito esse reconhecimento para lançar um piloto de televisão, para um programa de televisão, e entro na RTP2 no Natal de 2006. Na altura eu era o único programa de cozinha, assim, quando digo único, com uma nova roupagem, não é? Okay. Um chefe jovem, eu tinha 29 anos na altura. E de repente o programa, quer dizer, era um programa que estava na RTP2, portanto não era um programa de grandes audiências, mas era um programa que, assim, de culto. Ou seja, era um programa que as pessoas viam-me na rua, você é aquele rapaz que faz umas coisas, não sei o quê. E foi uma coisa muito gradual. Não foi aquela coisa tipo, tu vais a um Big Brother e vais do 8 para 80, não é? Portanto, eu fui assim uma coisa que foi passo a passo, e ao longo dos anos essa marca foi-se construindo, esse reconhecimento foi crescendo, e depois, em 2009, quando abro o restaurante em nome próprio, não é? O Alma, que entretanto mudou para Henrique Sapessoa, aí começas a perceber que, ok, tens uma marca, como é que eu agora consigo transformar esta marca em algo que tenha crescimento e que seja sustentável, não é? Cometi muitos erros. Abri o primeiro restaurante com 31 anos, na pior crise da história também, estamos a falar, quer dizer, antes do Covid teria sido a pior, que foi ali em 2009, 2010, austeridade, subida de impostos, tudo em um par de botas. Não, a Troika. Exatamente. E então não escolhi o melhor timing, mas mesmo assim consegui perceber que já tinha uma marca, e foi aí que me associei a um grande grupo com quem tive durante 12 anos, que foi o grupo Leiteform, e foi na transição quando abrimos o Alma no Chiado, abrimos na altura o Cais da Pedra, o Mercado da Ribeira, o Tapisco, portanto começámos a abrir alguns projetos em conjunto, e foi quando o Alma realmente teve assim um salto grande. Ganhámos a primeira estrela logo após 9 meses, a segunda estrela passado 2 anos, e tornámos-nos uma referência dentro do panorama gastronómico, e paralelamente a isso continuava a trabalhar nos meus projetos de televisão, ou seja, eu tinha ali os dois Henriques. Tinha um Henrique televisivo, não é? Com uma cozinha mais doméstica e assim uma espécie de Jamie Oliver português, como me chamavam ao princípio. E depois tinhas o Henrique também, estrela Michelin, 2 estrelas Michelin, que são dois mundos que de certa forma interagem, mas que atingem targets totalmente diferentes, não é? Porque o Henrique sabe sobre televisão, é as pessoas em casa, portanto, a maioria das pessoas que me vê na televisão não é as pessoas que vão ao restaurante, porque também o Alma ou o Henrique Sapessoa é um restaurante com um preço mais caro, menos acessível, por assim dizer, mas acabas por conseguir ter estas duas personagens, que é a mesma pessoa, não é? Pois não, que consegues alastrar a tua presença em vários polos. Sem dúvida. E o que é que desafia mais fazer hoje? É a parte de criar novos pratos? É a parte de gerir as equipas? É criar novos projetos? Olha, o que me dá mais gozo, deu muito gozo agora criar este projeto, não é? Porque o Alma foi um projeto que durou 16 anos e eu senti que necessitava de um ponto de viragem, e também senti que fazia sentido voltar a arriscar como empresário,
em nome próprio, porque eu, pronto, tinha um sócio e senti que fazia sentido outra vez criar o meu próprio caminho, porque apesar de tudo, quando tens sócios, há sempre duas opiniões, há sempre duas formas de pensar no negócio, e eu achei que estava na altura, pronto, de criar o meu rumo. Isso obviamente tem riscos, não é? Mas como tenho uma equipa que está comigo há alguns anos, e essa equipa também acreditou no projeto, e cada vez mais tu te apercebes que os projetos são as pessoas, ou seja, tu podes ter o melhor restaurante em termos físicos, podes ter a melhor cozinha, podes ter os melhores produtos, mas se não tens pessoas para trabalhar contigo, profissionais, dedicadas, apaixonadas, com a mesma visão que tu, não consegues fazer nada. E portanto eu sentia realmente que tinha esses recursos e acreditavam em mim como eu acredito neles, e então daí eu também ter arriscado. Hoje em dia o que é que me motiva? Olha, motiva-me ter eu sempre olhei para esta profissão e acho que é importante em qualquer área. Eu sempre olhei e tenho usado muito esta palavra ultimamente. Eu sempre encaro esta profissão como uma maratona, não como um sprint. Porque isto é uma profissão de endurance. Tu para estares na cozinha muitos anos, tu tens que ir controlando a tua intensidade. Porque se imagina, se tu vives muito obcecado com reconhecimentos, sejam estrelas Michelin, sejam prémios, sejam o que seja, tu tens burnouts facilmente. Eu já tive 2. Aliás, o José Vilés também há pouco tempo falou também num podcast sobre ter tido um burnout. E o que é um burnout? É tu chegares a um ponto de exaustão em que tu já estás numa espiral de tanto trabalho que tu não dás conta que o teu corpo já não te consegue acompanhar. Isto aconteceu-me, o primeiro que tive foi assim há uns 10 anos atrás, onde eu sentia que estava sempre doente, que estava sempre cansado, que já fazia as coisas sem qualquer tipo de motivação, e na altura tive a consciência de parar, repensar um bocadinho. É difícil porque tu também quando estás na Liga dos Campeões há um certo nível que não pode ser abaixo, portanto tu tens que aceitar essa intensidade, mas também tens de saber controlar, ou seja, e há alturas, e é aí que tu realmente dás conta que as equipas são fundamentais, porque as pessoas perguntam, como é que o chefe tem um restaurante em Londres, em Amsterdão, eu não sei o quê, porque eu não estou em todo lado, não é? É impossível. E muitas vezes, imagina, eu há 10 anos atrás, se não tivesse num serviço de jantar no restaurante, uma sexta-feira, eu castigava-me, eu achava que era uma falta de respeito e era uma coisa tipo, eu tenho que estar no restaurante a uma sexta-feira. E hoje em dia, se eu não tiver que estar porque tenho que jantar com a minha filha, ou porque tenho que ir ver o meu pai, ou porque tenho outra coisa qualquer, eu já aceito isso porque eu tenho direito a ter vida, não é? Ou seja, e acho que é importante. E tu também, e outra coisa uma coisa é tu não estares no restaurante e o restaurante ir abaixo. Outra coisa é tu teres uma equipa que está contigo há 10 anos, teres um chefe que foste tu que formaste durante 10 anos. E se tu a uma sexta-feira não tens confiança que esse chefe vai fazer exatamente da mesma forma que tu farias, eu entendo numa perspectiva de cliente, a pessoa diz, eu gostava de ter visto o Henrique no restaurante, ok. Mas ao mesmo tempo a pessoa também tem que entender que dos 365 dias do ano é normal que haja dias que, como qualquer outra pessoa, em que tu queres estar a fazer outras coisas, não é? Tem que haver alguma regalia em ser, não é? Tantos anos, sim, tem que se delegar também. E se tu olhares para um negócio que depende 100% de ti é um mau negócio, porque significa que tu não vais ter capacidade de expandir para... Eu, por exemplo, um dos chefes que admiro imenso é o Gordon Ramsay, porque ele tem 100 restaurantes, tem inúmeros programas de televisão e foi um chefe que conquistou tudo, não é? Em termos de reconhecimentos, e que conseguiu sair da cozinha no auge, manter as estruturas, ele continua com o restaurante, ele com 3 estrelas Michelin, soube apostar em equipas, soube investir nessas pessoas, dar-lhes as condições para poderem continuar a fazer um trabalho
ao nível do trabalho que ele fazia e pronto, e fazer os projetos que ele gosta de fazer. Acho que é importante. Eu não estou ainda em reforma, porque tenho 50 anos, mas começo a estar numa fase da vida em que as minhas prioridades começam a ser outras, não é? Ou seja, eu acredito que um jovem com 20 anos, por exemplo, eu estive a cozinhar a semana passada na Casa da Calçada com o Francisco Quintas, que é um jovem com 27 anos, ganhou agora a Estrela Michelin, recebeu o prémio Jovem Chefe Michelin o ano passado, aliás, este ano, e vejo a ambição dele, o fogo dele, e eu revejo-me nele há 20 anos atrás, não é? Mas hoje em dia já estou noutra fase, apesar de nós estarmos os dois no mesmo campeonato e na mesma linha de restaurantes, estamos em duas fases totalmente distintas, e é engraçado tu agora, com mais quase 25 anos do que um jovem que está agora a conquistar os primeiros reconhecimentos, tu já teres uma visão periférica exterior e de ver, ok, eu já estive naquela fase, já não é a minha fase. Mas tenho jovens da minha equipa que também estão com aquele tipo de ambição e com aquele tipo de motivação, e eu próprio vejo muito mais como um mentor e como uma pessoa que, com a sua experiência, com o seu paladar e com as viagens que faço, que tenho um tipo de entendimento e de experiência e de forma de ver as coisas que eles não têm ainda, porque eles não passaram por essas fases, mas também consigo ver a energia deles, o fogo deles, que eu também já não tenho a mesma energia, nem a mesma vontade, ou seja, são coisas diferentes. E característica que tu procuras, como falaste da tua equipa, com certeza quando estás na fase de escolher alguém novo, provavelmente, qual é a característica que não pode faltar? Ou que tu mais... Para mim é assim, se tu não gostas de cozinha, ou seja, quando falo de cozinha, se tu não gostas de cozinhar, ou seja, quem me vem dizer numa entrevista, o meu sonho é entrar no MasterChef, ou o meu sonho é ter um programa de televisão, o meu sonho é ganhar uma estrela Michelin, é logo um mau início, porque antes dos reconhecimentos tu tens que entender o que é a profissão e se realmente gostas daquilo que fazes. Eu, quando entrei na cozinha há 30 anos atrás, não sabia o que era estrelas Michelin, não sabia que havia programas de televisão de cozinha, ou seja, eu não fazia a mínima ideia de tudo aquilo que eu depois acabei por fazer e conquistar. Não foi essa a razão pela qual eu fui para a cozinha. E eu entendo que hoje em dia haja muitos aliciantes, porque nos últimos 30 anos os chefes tornaram-se vedetas e estrelas e têm imenso reconhecimento, são figuras públicas, e isso há 30 anos atrás não existia. Mas também muito por causa dos programas, o MasterChef. Sim, isso também por causa dos programas, mas eu acho que às vezes as pessoas não entendem que nós depois somos cozinheiros, não é? Ou seja, tens que descascar batatas, cebolas, tens que fazer caldos, há todo um caminho que tens que percorrer para chegares a esse nível de reconhecimento. É um caminho árduo, doloroso, custoso, exigente. E nem toda a gente tem essa vontade. E para mim, acima de tudo, é entender, ou seja, qual é que é a tua motivação, o que é que te motiva a ir trabalhar. Se tu vens a uma entrevista para ir para o restaurante Henrique Sapessoa, eu preciso entender o que é que te fez, o que é que te motivou a ir para o nosso restaurante. O que é que te... E a partir das respostas que tu me dás, eu vou entender se as tuas motivações são certas ou não. Muitas vezes também fazemos, olha, estás aqui uma semana ou duas, a teste, porque eu acho que é a melhor forma também de tu entenderes se alguém... Eu consigo em um dia perceber se uma pessoa na cozinha vai durar muito tempo ou não. Já fui surpreendido. Sim. Também não estou a dizer que é certo sempre. A forma de estar, a postura, até a linguagem corporal, o contacto visual, o ouvir. E atenção, isto não tem nada a ver com partes técnicas, porque às vezes eu sempre tive cozinheiros que subiram muito nas minhas cozinhas, que eram cozinheiros que não tinham curso de cozinha, que não tinham qualificações, e na cozinha, como é um trabalho muito manual, tu podes vir da melhor escola de cozinha e falhares depois redondamente na profissão, na prática, e podes ser uma pessoa que não tinha nada de cozinha e vingares. E isso é também a parte bonita da nossa profissão. Claro que ter formação é sempre bom. E acho que nunca vou desaconselhar, não se preocupem em ir à escola. Não, acho que é importante.
é importante tu teres esses anos formativos, é importante a parte teórica e vai ser sempre... E são coisas que no futuro vais sempre aplicar. Mas se não tens motivação... Aliás, e pronto, damos sempre o exemplo do nosso Cristiano Ronaldo. Sim. Que toda a gente diz que ele acabou e que está acabado e não sei o quê, e ele está sempre a provar-nos o contrário, portanto... Olha, e falando dos teus restaurantes, há uma coisa que tu dizes muito bonita, que é, tu gostas de levar a tua casa para os teus espaços, nomeadamente o mais recente, que não é recente, que era o Alma, mas agora com um novo nome, Henrique Sapessoa, que eu já tive o privilégio de ver, que está lindo. E tu falas disso, de levar, inclusive tu tens lá as tuas coisas, livros, pertences teus, as camisolas. O que é que tu queres que uma pessoa sinta quando entra num espaço teu? Olha, eu acho que hoje em dia tens que pensar em vários fatores. Eu antes, há 20 anos atrás, e quando abri o primeiro restaurante, eu ficava muito só na cozinha. Nos pratos, nas louças, nos empratamentos, nas receitas. E tu esqueces que uma experiência num restaurante é muito mais do que só comida, não é? E quando tu começas, e é isto que a idade também te traz, não é? Quando tu começas a pensar, por exemplo, em tua casa, não é? Tu tens, há de haver certos elementos em tua casa que são importantes para ti, seja a iluminação, seja o sofá, seja a cama, seja a temperatura do duche, sei lá, aquelas coisas que tu sentes assim. Tanto que mesmo quando nós viajamos e depois voltamos a casa, aquela sensação de conforto, sabes? De, ai, a minha cama, a minha almofada, a minha manta. Eu sou uma pessoa muito caseira, portanto, e disse, sei lá, os meus livros, aquelas rotinas que tu dás importância. A temperatura da água, por exemplo. Há coisa, eu não gosto de beber água muito gelada. E bebo muita água em casa. Sim. Não é? E tu sabes que acordas de manhã e tens aquela rotina de beber a água. Imagina, quando eu estou num hotel e me servem água cheia de gelo, é logo uma coisa que me causa... Confortável. Tipo, vou ter que estar a dizer todos os dias, não quero gelo, não sei o quê. E quando tu transpões isto para uma experiência de um restaurante, eu tentei que os elementos do restaurante fossem aqueles o ambiente que eu gosto de estar. E daí eu chamar-lhe a minha casa. Não é? Ou seja, os livros de cozinha são importantes para mim e marcaram o meu percurso. Eu sou uma pessoa muito sensível à iluminação, eu gosto daquele ambiente cozy, gosto de cores cozies, gosto de estar bem sentado, gosto de madeira, gosto do toque, gosto dos talheres, dos copos, essas coisas todas. E isso é um trabalho que nada tem a ver com cozinha, não é? É uma coisa exterior. E eu hoje em dia, a minha periferia já é muito mais extensa e tento ver a experiência num restaurante muito além da cozinha, ou seja, sento-me, fico a olhar para a sala, a sonorização, a música, que playlist é que está a dar, os vários momentos da experiência. Não estou a dizer que acertem tudo e que está perfeito, mas pelo menos tento passar pela experiência e tento ir melhorando os detalhes. Mesmo, por exemplo, fizemos agora não sei se tu chegaste a ver o peixe, não chegaste a ver o peixe? O peixe não. Pronto, entramos agora uma peça do Mário Blanco, que é meu primo, fez um peixe que é um bocadinho de história. Está na sala reservada? Está na sala principal, por baixo mesmo na cozinha, por baixo da zona onde empratamos. Eu já te mostro depois. E o Mário fez um peixe que é um bocadinho a história da minha vida, num peixe. O Vils vai fazer agora uma peça também, que ainda que ele está ainda a idealizar, e portanto eu quero que aquilo seja muito coisas minhas, pessoais, mas que ao mesmo tempo tu também sintas que estás a entrar um bocado no meu mundo, mas também que acima de tudo sintas confortável. E o maior elogio que me podem fazer, e no outro dia estava uma mesa de um casal de islandeses que era o aniversário da senhora, e eu fui à mesa, ele também era cozinheiro, e os maiores elogios que eles fizeram, além da cozinha, que eles gostaram muito do menu, eu adorei o ambiente. Ou seja, porque quando vais às vezes a este tipo de restaurantes, não é? Uma estrela, 2 estrelas, há sempre ali um certo protocolo, assim, um certo distanciamento, às vezes um certo snobismo, às vezes assim não sei, parece que estamos a cochichar, não é? Tu imagina, estás com a tua mulher ou estás ali a cochichar e pensas assim, mas estou a gastar 350 euros numa refeição e estou a cochichar. Ou seja, há uma certa falta de vontade
que nós tentamos quebrar um bocado isso. Há pessoas que gostam dessa cerimónia e que às vezes também nos criticam. Achámos o restaurante demasiado informal. Eu aceito isso, mas continuo a preferir um conforto e uma certa informalidade do que o oposto. Tanto que eu também, mesmo dentro da minha equipa, eu quero que eles sejam o mais profissionais possível, mas quero que eles também sejam eles próprios. Ou seja, não vão à mesa, quando apresentam os pratos, recitar Shakespeare. Ou seja, sejam vós próprios. Ou seja, se tu apresentas de uma maneira, o João apresenta de uma maneira, o António apresenta de outra, o Luís apresenta de outra. E acho que isso é importante também o cliente sentir que tem ali uma pessoa que é uma pessoa, que não é um robô. Que não está ali com um guião. De enganar-se em alguma coisa. Sim, ou que está ali com um guião e que tem que ler, tem que apresentar o prato exatamente como está escrito no guião. E portanto, este conjunto entre o ambiente da sala, a envolvência da equipa, não é? O lado humano, em conjunto com a cozinha, que assim também, pronto, é aquela área em que eu sempre me debrucei mais. Acho que é esse conjunto, esses três fatores que fazem uma experiência no restaurante que seja memorável ou não. E em casa? Agora fiquei curiosa, porque falaste de casa, restaurante, agora vamos para a tua casa. Que tipo de anfitrião és? E também costumas criar em casa? Ou a casa é mais para descansar? A tua comida é mais intimista? Conta-nos mais. Olha, confesso que em casa não sou muito anfitrião. É raro ter pessoas em casa e não tem nada a ver tem um bocado a ver com o meu horário. Ou seja, sim. E depois também em casa é um bocadinho o meu espaço. O meu e da minha mulher, não é? Da Samantha. Ou seja, nós somos muito caseiros. E como eu também viajo muito, aliás, viajamos muito os dois, quando estamos em Portugal, às vezes a gente, só nós, é o nosso espaço, é o nosso tempo. E é engraçado, temos feito adaptações à casa para ser um bocado ao nosso gosto, não é? E acho que isso depois, quando tu abres a porta e passas a porta, tens a sensação de relaxamento, de conforto. Sim, eu gosto de receber pessoas em casa. Não te vou dizer que recebo com muita frequência, mas também sim, mas quando recebo também gosto, obviamente, de caprichar. Sim. E há sempre uma certa expectativa que às vezes é engraçado. Eu tinha uns amigos meus que talvez dos meus amigos eram aqueles que me visitavam assim com mais frequência e era engraçado que eu pedia sempre frango assado. Porque era já, eu vou cozinhar esta vez. Para cozinhar. É isso, do género, eu desta vez cozinho e depois à última da hora, eu estava cansado ou não tive tempo, não sei o quê, então, olha, não se importam, vou mandar vir. E eles nunca, eles riem-se, é óbvio que a gente não quer que tu cozinhes porque entendemos perfeitamente, contigo, exatamente, nós estamos a borrifar. Mas também gosto de cozinhar, atenção, gosto de cozinhar, mas vou por fases, ou seja, tenho fases assim, nesse aspecto confesso que há uma certa bipolaridade em casa, tenho fases em que cozinho imenso e que estou um bocadinho, normalmente é quando estou focado em dietas, de género, agora vou ter que perder 3 quilos, ando ali a fazer a dieta saborosa, a contar as calorias, os carboidratos, não sei o quê, e depois tenho fases em que digo, vamos mandar vir, vamos jantar fora e pronto, e não tenho tanto essa rotina de cozinhar. Quando a minha filha era mais pequena, cozinhava mais para ela, e é como digo, e também tenho fases em que em casa cozinho muito. A Samantha nunca cozinha em casa, ou raramente, e é um bom negócio para os dois, que ela, pronto, dividimos bem as tarefas em casa. Que bom. E há alguma refeição assim que te leve para um lugar de conforto? Força. Hidratação, muito importante. Lugar de conforto. Eu gosto de cozinha de tacho. Boa. Adoro assim quando digo cozinha de tacho, aquela cozinha mais tradicional, adoro cabrito assado. Adoro uma boa feijoada, adoro cozida à portuguesa. Aliás, a última vez, eu às vezes vou ali ao Cozida Justa, sabes? Na Justa Nobre. Eu para Lisboa. No Campo Pequeno. E sou um fã de cozinha tradicional. Mas depois também gosto de sushi, também gosto de cozinha asiática, adoro cozinha chinesa, porque como tenho um restaurante em Macau, é engraçado que eu estou em Macau, eu quando vou a Macau estou lá mais ou menos quase 15 dias, 2 semanas. E tu acreditas que eu durante as 2 semanas não como uma vez cozinha ocidental? Uma. Se imagina uma pizza, um hambúrguer, um bife. Sim.
como o Aproveitas tempo todo, aproveito o vingas tempo todo para naquela- comer cozinha chinesa. Porque eu sei que depois quando chego cá, Comes essas coisas. como essas coisas e ao mesmo tempo não encontro o mesmo nível de cozinha chinesa que encontro lá. Com o mesmo, pronto, com o mesmo detalhe, com a mesma autenticidade. E então aproveito muito nas viagens para... E mesmo quando estou fora, tento experimentar coisas que não, pronto, que não tenho acesso cá. Olha, já falámos muito de comida, acho que é melhor pararmos, estamos a chegar à hora de almoço. Já começamos a ficar com fome. Mesmo, ainda por cima o cabrito, que eu sou tão fã de Adoro cabrito. cabrito. Muito, também. Olha, vamos falar aqui de outro elemento que não é comida, mas é muito essencial. Já há cada vez mais pessoas a dar importância, mas ainda muitas pessoas que não dão, que é a água. E como chefe, eu gostaria de saber se para ti a água é importante na medida que é aquilo que se serve à mesa ou também é considerado um ingrediente. Sem dúvida que é considerado um ingrediente. Eu até digo mais, eu como tenho restaurantes em vários países, posso dizer que a mesma receita nos vários países funciona de forma diferente, muitas vezes por causa da água. E notas mesmo, ou seja, aliás, inclusive eu muitas vezes, há certas receitas que eu tenho que fazer com água engarrafada, porque sei que aquela água é igual nos vários sítios. E estamos a falar de receitas muito Sim. específicas, não é? Mas é engraçado como é que a água... Nós pensamos, água é água, não é? Mas a água em Macau não é a mesma que a água em Portugal, e a água em Londres não é a mesma que a água em Amsterdão. E isso muitas vezes influencia. E até a própria forma como depois uma cebola aqui não é a mesma que uma cebola em Macau. Isso tem a ver com produções, tem a ver com agricultura, tem a ver com o próprio Macau, por exemplo, não produz nada, portanto tudo vem de fora, o tempo que as coisas demoram lá a chegar, tudo isso influencia. E portanto tu vais-te ajustando muito. E depois também, claro, a água de beber também, é engraçado que eu também sou cada vez mais esquisito com isso. Claro. Com a água, porque tu habituas-te a beber a água em casa de uma certa maneira, não é? Eu tenho água, a vossa água, a da avó em casa, e habituas-te a beber essa água e depois quando bebes outra água, voltamos a uma história. A gente acha a água é água, mas não é. Ainda há quem diga que a água não tem sabor e nota-se. Sim, eu o que noto mais da diferença das águas até é a leveza. Há certos tipos de água que eu não consigo beber tanta quantidade, é pesada. Ou seja, e há outras que consigo se calhar beber 2, 3 litros e há outras que não, 1 litro já me custa. E pronto, isso obviamente que tem a ver com as características da água. Quando é que tu começaste a olhar para a água como uma escolha muito importante? Ou seja, a partir do momento, por exemplo, há aqui 2 fatores que eu acho que são importantes. As pessoas acho que hoje em dia são mais conscientes de hidratação. Ou seja, eu não me lembro quando era criança de alguém me dizer, tens que beber água. Tipo, nós bebíamos, mas hoje em dia há uma consciência de beber água. Ou seja, tu és inundado nas redes sociais com hidratação, 2,5 litros de água por dia. Eu quando tinha 18, 20 anos, nós bebíamos, mas nunca ninguém me dizia, deves beber 2 litros de água por dia. Até mesmo na questão da dieta, na questão de uma alimentação cuidada. Tu vês um Cristiano Ronaldo hoje em dia, em termos de preparações físicas e em termos das dietas que seguem, com um atleta de há 30 anos atrás é a noite e o dia. Portanto, há muito mais informação, há muito mais consciência, as pessoas preocupam-se muito mais com a saúde. Aliás, também já se tem notado com o decréscimo do consumo de álcool, não é? E eu acho que a água que também ganhou relevância nesse sentido, e a partir do momento que ganha relevância é uma escolha importante, seja num restaurante, seja em casa, o tipo de água que tu bebes. Portanto, e é aí que as diferenças, ou que as marcas fazem a diferença. E os restaurantes? Porque agora, já que estou a falar com o chefe, o que eu noto é que ainda há muitos restaurantes, isto aconteceu, eu ir a um restaurante que me senti confortável, ou seja, era bonito, a comida também era boa, já só ouvia falar bem, mas a primeira coisa, e é isso que eu acho que às vezes as pessoas ainda não sabem, o primeiro contacto que tu tens com
o restaurante é a água, Sim, não sim, é? sim. Muitas vezes tu sentas E é e uma pedes coisa um que copo de nós, água é ou uma uma coisa que garrafa. nós fazemos automaticamente. Sim. A pessoa senta-se E aí já está o primeiro contacto, ou seja, e aconteceu-me recentemente, atenção, uma garrafa de plástico daquelas de litro e meio, fica assim meio estranho, não é? Quão importante é isso para ti? O contacto... é importante não só a forma como apresentas a água, e deste o exemplo do plástico, eu acho que é sempre um péssimo É exemplo. raro, mas ainda há. Água da garrafa de plástico, pronto, em termos de apresentação, não é. E em termos de sabor também. Ou seja, a questão também é essa. E às vezes tu até também. Nós sempre falámos sobre o refrigerante. Não vou mencionar marcas, porque acho que toda a gente sabe qual é que eu estou a falar. Em garrafa e em lata, Que não é a mesma que coisa. não é a mesma coisa, ou até mesmo daquele gasificado, não é? Só que a gente fala do refrigerante, mas não fala da água. Mas a água também tem essa diferença. Até uma água gasificada, se tu provares em garrafa e provares em plástico, é diferente. E eu quase sempre prefiro o vidro. Tanto que agora também houve algumas alterações em termos de pronto, pagares o depósito, não é, das garrafas, que eu também acho que vai influenciar agora um bocadinho a decisão de compra do consumidor. Mas sim, eu acho que a garrafa em vidro para um restaurante, para mim, é não negociável. Sem dúvida. E ter voo em casa e no restaurante, tu dizes isso. Se eu tenho voo em casa, vou ter voo no restaurante. Foi uma escolha de coerência? Sim, ou seja, a única preocupação no início e que vocês e que a VOA teve essa atenção e esse cuidado foi personalizar a experiência no restaurante. Ou seja, casa é casa, não é? E nós na casa não temos essa formalidade ou esse critério ou essa atenção, porque estamos em casa. Mas no restaurante, e quando falas no restaurante gastronómico, acho que era importante criar uma imagem estilizada, própria, e que pudesse também dar esse mote ao início da refeição, logo com um detalhe, não é? E nós criámos aquela garrafa com a silhueta, que eu acho que ficou fantástica, e aliás, já houve clientes que tentaram comprar a garrafa. A sério? Essa com a silhueta? Já tentaram comprar a garrafa porque acharam imensa piada, e podemos comprar a garrafa, e disse, olha, infelizmente não é uma garrafa que esteja à venda. Mas acho que são esses pormenores também que fazem a diferença, tipo que quando nós estamos num espaço e voltamos à mesma história, uma refeição que vai custar 250 ou 300 euros tem que ter esse tipo de detalhes, seja na água, seja no guardanapo, seja em algo diferenciador, que é para tu sentires, ok, eu saio de casa e vou ter algo que é algo que eu não consigo ter em casa. E daí justificar também tu ires a um restaurante. E acho que cada vez mais isso exige-se e pede-se. Não estou a dizer que também não gosto de ter uma tasca e ter a informalidade, mas há dias em que me apetece, há outros dias em que quero me sentir especial, quero sentir que estão ali certos detalhes e daí de justificar também esse investimento. Henrique, vamos viajar agora um bocadinho, pode ser? Não só em trabalho, mas quem te acompanha vê que tu viajas muito, não só para os locais onde tu tens, como já disseste, os teus restaurantes. Quando viajas, vais à procura do quê? De experiência, da cultura, dos mercados, da técnica, dos sabores, do quê? Olha, de tudo. De tudo. Tudo o que eu disse. Mas acima de tudo, eu sempre viajei de uma forma não turística. Ou seja, eu odeio viajar em grupos. Ok, excursões, não é a minha coisa. Odeio ir para hotéis com all inclusives, porque sinto que sou tipo. Estás preso ali. Estou ali num pacote. Quando digo odeio, já o fiz e diverti-me, mas não é o meu tipo de férias ideal. Apesar de que às vezes já bem a pessoa entrar num sítio e pronto, não ter que pensar em nada. Mas gosto acima de tudo de me sentir local. Ou seja, eu vivi em Londres e vivi na Austrália durante 3 anos, e se tu me perguntares a primeira vez que eu fui ao Big Ben ou a primeira vez que eu fui visitar sítios turísticos, já foi depois de eu ter estado lá a viver. Porque eu quando vivia lá eu era uma pessoa local, eu vivia como um local.
É o mesmo que tu perguntares quantas vezes é que foste ver o Cristo Rei? Se calhar nunca foste, ou foste uma vez. Pequenininha. Pronto. Ou quantas vezes é que foste ao Museu dos Costos, ou sei lá, coisas que são turísticas para... Está na lista dos turistas. Ao Mosteiro dos Jerónimos. E eu sempre fui um bocado isso, ou seja, eu ia, e mesmo hoje quando viajo, gosto de chegar a um sítio e agir como um local. Ok. Também tenho a sorte, quase sempre que viajo, de ser acolhido por amigos no local. E isso muda tudo. Ou seja, eu sentia isso porque eu sempre fui anfitrião de amigos meus de fora, cá em Portugal, de recebê-los cá e de levá-los aos meus sítios e de ver a satisfação deles, do género, fogo. Isto realmente, porque e começas a perceber quando tu vês estas pessoas já terem visitado Lisboa e terem dito esta vez foi completamente diferente da última e foi inesquecível. Porque eles foram aos sítios que os locais, que o local o conhece bem e o acolhimento é completamente diferente. E portanto, quando tu fazes isto noutros países, isto aconteceu-me no Canadá, aconteceu-me nos Estados Unidos, aconteceu-me em vários sítios. Por exemplo, eu tive um restaurante em Miami durante 2 anos. Eu, quando vou a Miami hoje em dia, eu sinto-me um local, não me sinto um turista. Eu não vou aos sítios turísticos. Eu já conheço aquele restaurante, já conheço aquele café, já conheço aquele percurso, já conheço aquela praia, já sei aqueles sítios onde eu gosto de ir e que me dão aquelas rotinas que eu me sinto como se eu vivesse lá. E acho que a melhor sensação quando viajas é tu acordares e dizeres assim, eu imagino-me a viver aqui, eu imagino que vivi aqui a minha vida toda. E isso é uma sensação pronto, além da satisfação, é tu sentires que não és um turista. Pronto. Mesmo que faças coisas turísticas, não fazeres, se calhar, daquela forma mais óbvia. E pronto, tenho viajado imenso. O ano passado, aliás, eu e a Samantha estamos juntos há 2 anos e acho que em 2 anos já viajámos 14 países. E sempre sentimos que fazemos experiências. Por exemplo, nós temos uma rotina engraçada que é, nós vamos a um sítio e vamos fazer uma corrida na rua. E a melhor forma tu conheceres, começas a correr, fazes, sei lá, 5, 7 km e começas a ver, olha aquele sítio ali, olha aquele ali, olha, amanhã passamos por aqui. Que são coisas que... E fazemos, pronto, gostamos de desporto, não é? E fazemos sempre as nossas corridas. Coisa que eu por acaso não fazia antes de... Quer dizer, fazia, mas se calhar não fazia com tanta frequência. E hoje em dia eu gosto dessas rotinas porque, mesmo quando viajamos, porque nos dá a possibilidade de ver sítios que se calhar não iríamos ver se não o fizéssemos. E houve alguma cidade ou algum país que mexeu na forma como cozinhas, algum prato que te inspiraste? Ou vários, de certeza. Houve um país que nos mudou muito, que eu já tinha estado, mas desta vez tive uma visão diferente, que foi Japão. Nós estivemos no Japão ano passado. Aliás, até o meu chefe de cozinha também veio comigo. Foi eu, a Samantha e o Francisco, que é o chefe do restaurante, e viemos lá completamente maravilhados. Com a cultura, com a paixão pela natureza, com a beleza da cidade, a limpeza, a disciplina, sei lá. Há pessoas que não gostam, há pessoas que acham aquilo muito parado e que acham aquilo muito frio. Eu adorei, não te vou dizer que adorava lá viver, porque também gosto do lado latino, não é? Do lado sul da Europa, um bocado mais caótico e barulhento e às vezes um bocado mais... ou seja, temos pimenta e sal, não é? Mas ao mesmo tempo também gosto daquele lado zen deles, daquela tranquilidade, daquela calma, aquela paz que muitas vezes nos falta cá. Aqui, sem dúvida. Agora, regressando a Portugal. No momento em que estamos agora, verão, há mais contacto com o mar, com o peixe, os almoços intermináveis. Para ti, o que é que Portugal tem de absolutamente único com esta relação do mar, do peixe, o produto, a mesa? Primeiro, adoramos estar na praia, adoramos estar a beber uma cervejinha, umas sardinhas assadas, uma água gelada. Ainda há 2 semanas estive na Comporta e tenho lá uns amigos que têm o café da Comporta. Estar ali a almoçar, a comer um peixinho grelhado, umas lulas,
A seguir, ir para a praia, deitar-te ali assim no final de tarde. Eu adoro praia, não é? Portanto, sempre fui como se diz, um beach bum, não é? Aquela pessoa que é capaz de estar na praia o dia todo. Mas quando tens essa parte, e nós temos essa ligação da gastronomia na praia, não é? Porque eu reparo que quando tu viajas, tu vês a forma como as pessoas se comportam na praia noutros países. E nós realmente fazemos tudo na praia. Tudo. Tudo. E eu vivi na Austrália, que tem praias, das praias mais bonitas do mundo, mas não tem a mesma tradição de estar na praia como nós estamos. Estarmos ali, é como tu disse, estar 3 ou 4 horas à mesa, a beber uma sangria, Jogar as cartas. jogar às cartas, a conversar. Sim, sim. Que nós temos essa. Isso faz parte da nossa dieta. O estar à mesa e conversar faz parte da dieta mediterrânica, que não tem nada a ver com o mar Mediterrâneo, é mesmo. Sim. E eu acho que isso é uma coisa que hoje em dia falta muito, não é? Eu lembro-me de em criança estar sentado à mesa em família e estarmos a ouvir as conversas dos adultos ou estarmos nós, os miúdos, a conversar entre nós. Hoje em dia, com os telemóveis, acho que há ali um certo. Pronto, isso perdeu-se um bocadinho e é algo que eu. E atenção, acho que nós todos somos viciados no telefone. Eu também sofro desse vício por motivos profissionais e às vezes não por motivos profissionais. Quando estou sozinho a viajar, estou ali a ver redes sociais, a ver coisas. Mas essa coisa de estar à mesa, acho que em família são coisas que eu olho quando penso assim na minha infância. Tive a sorte de ainda viver numa geração pré-telemóveis. Eu acho que o primeiro telemóvel que eu tive já foi aos 20 e tal anos. Então acho que tive a sorte de ainda ter uma infância de joelhos esfolados e de Henrique vem para casa, está a ficar de noite e não temos aquela. Acho que hoje em dia temos uma sensação também de perigo. Também acho pela informação, porque eu não acho que o mundo esteja mais perigoso agora. Acho que a forma de pensar é que mudou um bocadinho. Tu diz-nos assim um prato imediatamente de verão para ti. Umas sardinhas assadas com uns pimentezinhos vermelhos assim carregados nas brasas. Eu estou a perguntar porque eu também gosto dos verdes, mas gosto da mistura dos dois, porque o verde é ligeiramente mais amargo, não é? Mais ácido. Gosto daquele docinho também do pimento vermelho. Muito bem. E uma refeição simples daquelas que nunca falham para ti? Mais simples ainda. Mais simples que umas sardinhas é quase impossível. Queremos conhecer mais assim. Pronto, o frango assado também. Aliás, eu e acho que Portugal inteiro, nós somos muito sopeiros, não é? Uma sopinha. Ou seja, a minha mãe tem sempre uma sopinha em casa. Estás a ver? Aquela sopinha de espinafres, sopinha de agrião, de legumes, um caldo verde. Eu também gosto de sopas frias, que acho que alguma malta não gosta, mas tipo um bom gaspacho. Gosto imenso de sopas e adoro bacalhau à Brás. É daquelas coisas que eu nunca digo que não, a não ser que seja mal feito, e muitas vezes é mal feito, que é uma coisa que me deixa triste, mas adoro bacalhau à Brás. E o que é que te dá mais prazer fazer na vida? Fora da cozinha, como o Henrique? Assim, eu confesso que cozinhar dá-me imenso gozo, portanto, ainda me dá gozo. E é engraçado que eu estive agora a gravar um programa de televisão que vai estrear no final deste ano. E eu não posso ainda revelar, mas no programa, vamos dizer que no programa tinha algumas limitações. Ou seja, tinha um desafio. Sim. E estava de rastos, porque é muito cansativo tu estares a gravar um programa e a seguir ainda tens que lidar com tudo o resto, não é? O restaurante. E hoje em dia, se calhar, até o que cansa mais é a parte dos recursos humanos, não é? Porque tens de estar constantemente atento, não é? Se me falha uma pessoa, eu tenho que arranjar um substituto. Se tenho alguém de férias, muda a dinâmica da equipa. Ou seja, há todo um mundo para gerir que não é fácil. Mas
deu-me imenso gozo fazer este programa e aquela adrenalina quando estás a fazer o prato. E porque, como te disse, o programa tem essas limitações e esse desafio. E lembro-me de estar a fazer as receitas e dizer assim: epá, isto realmente ainda me dá muito gozo fazer isto. Ou seja, tu acabares o prato, olhares e dizeres: epá, isto é uma. Tens uma sensação de fogo, isto ainda me dá gozo, ainda me dá pica, entre aspas. E depois dá-me cada vez mais gozo praticar desporto. Ou seja, já percebi que a minha reforma vai ser muito dedicada ao desporto. À longevidade. Desporto, longevidade, saúde, ou seja, eu acho que é importante tu manter-te ativo. E acho que é importante, imagina, eu sinto que aos 30 anos eu mudei alguns hábitos, aos 40 outros, e agora aos 50 vou ter que fazer outras mudanças. E acho que em cada década essas mudanças que tu fizeres benéficas para a tua saúde vão-te dar essa longevidade. Ou seja, eu quero ser uma pessoa que aos 60 anos ou 70 anos está ativa, está bem, que não está com problemas. E eu sei que se não fizer essas mudanças, por exemplo, eu deixei de fumar há 2 anos. Não é que eu fosse um grande fumador, mas fumava. Pronto. E deixei de fumar, aliás, foi logo uma das coisas que a Samantha, quando começámos a namorar, disse logo. Eu estava a ver o timing. Eu não fumo, não, aliás, não namoro, namoro com um fumador. E eu disse, ok, então deixe de fumar. Portanto, foi assim, e foi super fácil, porque eu, na realidade, nunca fui viciado, então até tenho um certo orgulho de poder dizer que, porque as pessoas, mas foi difícil, e como é que conseguiste? E que assim, eu deixei de fumar, pronto, por isso simplesmente deixei de fumar. E é isso, ou seja, preocupo-me muito com a saúde e preocupo-me em estar bem, tipo, e atenção, a partir de uma certa idade já não é tanto aquela parte estética, eu quero ter um six-pack, eu quero estar sem t-shirt e mostrar o corpo, não é por aí, porque eu também não acho que uma pessoa de 60 anos tenha que estar com um corpo de um miúdo de 30. Admiro quem o faz, mas também acho que para teres o corpo assim tens que abdicar de tanta coisa que sinceramente não é esse o meu objetivo, é estar bem, saudável. Tipo, estar saudável, estares bem, poderes andar 10 km sem ficares todo, sem sentir que vais morrer, poderes subir umas escadas facilmente, poderes fazer uma corrida, poderes jogar ténis. Comecei a jogar pádel também há mais ou menos um ano, que acho que eu e 95% da população. Gosto imenso, acho que é um desporto super divertido, é muito social. Aliás, nós agora temos uns amigos com quem temos jogado todos os fins de semana. Somos 2 casais e estamos viciados, mas estamos viciados no jogo em si e depois no pós-jogo, quando bebemos uma cervejinha e estamos ali na conversa, ou seja, temos essa parte social e depois aquilo também é um jogo de muita adrenalina, não é? Porque é um jogo, pronto, bastante físico e divertido e que podes jogar em conjunto, não é? E não é preciso tu seres o Roger Federer para jogares pádel, coisa que, por exemplo, tu para jogares bem ténis tens que ter algum... Eu faço sempre aquela... Por exemplo, tu para fazeres surf é um desporto difícil. Fazer bodyboard já é mais fácil, não é? Porque tu agarras na prancha, segues a onda. E eu acho que o pádel e o ténis têm um bocado essas diferenças também. Ou seja, qualquer pessoa consegue começar a jogar pádel. Depois há praticantes de todos os níveis. Portanto, arranjas sempre uma dupla que esteja mais ou menos à tua altura e divertes-te. Não vou ser jogador de pádel profissional nem nada que se pareça, nem sequer tenho mas é isso que eu vejo, acho que não há tanta expectativa. No pádel estão ali para se divertir, são 2 em cada campo. Aquilo é viciante e é engraçado porque depois começas a... Tipo, vou comprar a raquete, vou comprar os ténis, vou comprar o equipamento, não sei o quê, e depois tu vês um tipo que joga pádel, mesmo pádel à série, e diz assim, vou desistir, vais jogar pádel na vida. Não, mas é como te digo, eu vejo-me no futuro cada vez mais a pôr-me neste tipo de coisas, de desafios de desporto. Sim. Não como a Samantha fez o Ironman, era uma coisa que eu era incapaz de fazer, mas admiro e acho que o desporto é algo muito positivo, portanto, para a cabeça, para o corpo e depois depois afeta tudo, o sono, dormes melhor,
pronto, tudo o que é níveis de stress baixa muito, e viajar. Acho que vejo muito no futuro a viajar e a aproveitar a vida. Esperemos se houver condições para isso. Henrique, e recuando no passado, vou-te fazer talvez a pergunta mais sentimental aqui do nosso podcast. Se hoje pudesse jantar com o Henrique de 25 anos, o que é que lhe dirias depois de tudo? Olha, um conselho que eu diria, e que por acaso também ouvi ontem a falar sobre esse tema e fizeram exatamente a mesma pergunta a essa pessoa, eu acho que daria-lhe alguns conselhos em relação a como gerir um negócio. Ou seja, eu acho que eu abri um restaurante com experiência suficiente em termos de cozinha, com zero de experiência em termos de gestão. E acho que cometi muitos erros custosos, principalmente em termos financeiros, que podiam ter sido evitados se tivesse tido essa experiência ou se tivesse tido alguém ao meu lado que me tivesse dado esse aconselhamento. E quer dizer, não foram erros graves, porque até foram erros que se calhar me levaram a outros passos importantes na minha carreira que depois me levaram a estar aqui hoje. Mas acho que alguns stresses podiam ter sido evitados se tivesse pensado um bocadinho nessa parte de gestão, não romantizar tanto a profissão, porque eu acho que tu tens de ter a frieza. Quando tens um negócio, tens que separar o negócio da parte emocional, e para nós cozinheiros é muito difícil, porque por mais que tu digas, não, eu consigo olhar para uma tabela de Excel e consigo separar isso daquilo que eu faço, é impossível, porque se tu gostas daquilo que tu fazes, tu vais ter sempre um carinho especial para proteger essa parte, mas muitas vezes essa parte influencia a parte do negócio. E hoje em dia eu consigo ter essa visão um bocadinho de fora, não é? E pôr-me um bocado de fora, mas continuo também ainda com aquele lado apaixonado, dizendo, eu gostava de ter aquela louça, tá bem, mas se comprarmos esta louça vamos gastar X e vai afetar o negócio, e ainda ando ali assim às vezes, mas já me consigo pôr também na parte de fora, e também ter as pessoas ao teu lado que te conseguem dizer, Henrique, calma. Então era isso, Acho que é dizias importante. ao Henrique. Sim, dizia ao Henrique, e também dizia mas eu acho que aí eu até me auto-elogio no sentido em que, como te disse, a vida e qualquer profissão deve ser encarada como uma maratona. A não ser que tu, imagina, tu dizes assim, eu quero estar na cozinha 10 anos, ao fim de 10 anos saio. Ok, então isso é outra visão. Agora, se tu encaras uma profissão numa ótica de eu quero fazer isto para o resto da vida, ou eu sei que quero fazer isto para o resto da vida, não há pressa. Ou seja, não ganhaste a estrela este ano, ganhas para o ano. Não ganhaste para o ano, ganhas no outro. Desde que tu sintas... Eu tenho um lema que é, eu tento que este ano seja melhor que o ano passado. E que o ano passado seja melhor que o ano anterior. E tento fazer um bocadinho, ao final de cada ano, um balanço daquilo que eu acho que posso melhorar. E eu tenho, infelizmente, tenho um sentido autocrítico muito grande, às vezes demasiado. É um bocado de defeito de signo. E também estás rodeado de pessoas que acreditam em ti e que também têm essa proximidade de dizer, olha, eu acho que deves melhorar aqui, ou deves fazer A, B ou C. E outra coisa que eu acho que é importante, que é aquilo que eu mais admiro das pessoas em geral, e cada vez menos tenho paciência para o oposto, é humildade. Ou seja, acho que tens de ter sempre os pés no chão, porque hoje estás no topo da montanha, amanhã podes não estar. E se tu souberes encarar isso também, e daí voltar à história da maratona, porque é assim, tu hoje estás muito bem, mas amanhã não podes estar tão bem, e não levares isso a sério. Okay? Saberes que é normal tu teres altos e baixos. Eu já tive um grande alto, e depois tive um grande baixo, e depois voltei a estar acima, e voltei a estar abaixo. E quando estás nesses momentos menos bons, saberes que vou voltar a estar num momento bom, temos é que focar-nos nesse caminho e vamos chegar outra vez aos bons momentos. E a tua relação com o sucesso foi mudando ao longo dos anos? Também já... Eu acho que isso tem muito a ver também com a tua educação. Eu acho que sempre fui uma pessoa humilde e vejo-me como uma pessoa acessível. Acho que nunca tive essa... Acho que as pessoas olham sempre para mim como, tipo, este podia ser meu vizinho, não é? E gosto disso, não é? Gosto
E, e acho que o sucesso é sempre relativo, não é? Ou seja, eu para mim, e ainda hoje estava a falar isso com a minha filha, que ela chegou de viagem, estava-lhe a dizer, para mim o mais importante é tu sentires-te segura. Quando digo segura é. E atenção, infelizmente há muitas famílias que passam por dificuldades todos os meses e que têm que fazer imensos esforços para ter coisas básicas. E a partir do momento que tu tens uma casa, que tens comida na mesa, que tens, sei lá, um carro, que tens. Eu não falo só dos bens materiais, falo aquela sensação de conforto, não é? De dizeres assim, eu deito-me e não tenho preocupações, não tenho que acordar a pensar em mil e uma coisas. Eu acho que quando tu consegues isso para mim já é um grande nível de sucesso, não é? Porque tu não tens preocupações, tu precisas, eu quero ir de férias, vais de férias. Eu quero hoje ficar em casa, fico em casa. Eu quero levar a minha filha a jantar fora, levo a minha filha a jantar fora. Ou quero ir com a família. Tu teres essa possibilidade, já por si, é uma grande história de sucesso, portanto. E isso para mim, como já passei por dificuldades, consigo valorizar agora poder fazer essas coisas sem dificuldade. E portanto, acho que isso para mim já é sucesso suficiente. Eu nunca tive aquela coisa, eu quero ter um barco, eu quero ter uma casa enorme, e quero ter. E acho que nós hoje em dia vivemos muito essa. Principalmente eu vejo algumas das gerações mais jovens muito focadas nos bens materiais, não é? Os Ferraris e os carros. Mas tipo, se tu não tiveres saúde, se tu não tiveres uma pessoa ao teu lado que está contigo porque gosta de ti, se Para não tiveres. partilhar essas coisas. Sim, tipo, o que é que adianta? isso interessa, não é? Ou seja, não estou a dizer que não, é assim, eu gosto de luxo, Sim, gosto de um sim, bom sim. carro, gosto de viajar e gosto de ficar em bons hotéis e tudo isso, mas eu acho que isso é mais uma consequência do teu trabalho do que eu trabalhar para ter essas coisas. E portanto, hoje em dia tenho preocupações, claro, porque gerir negócios é constante, não é? Eu tenho o telefone ligado 24 horas. Mas é um desafio que eu aceitei. Aliás, um desafio que eu aceitei e que me lancei a mim próprio. E também tenho as pessoas que me acompanham neste processo e eu também acredito nelas. Acho que isso é importante. Rick, acho que só podemos terminar esta conversa com uma pergunta que acho que vai completar aí tudo o que tu disseste, que é: se a tua vida fosse um copo de água, como é que a descreverias hoje? Se a minha vida fosse um copo de água, como é que eu vou descrever hoje? Olha, assim em 3 adjetivos, descrevia como leve, saborosa, se que a água, se é que a água pode ser, se é que a água pode ser saborosa, e espero eu que seja, como é que eu diria, que não acabasse, não é? Ou seja, eu acho que o mais hoje em dia o que eu gostava de deixar acima de tudo, imagina, é saber que o trabalho que eu fiz fez diferença para as gerações futuras e para aquelas que me acompanham, ou seja, saberes que tu influenciaste. Eu tenho 60 colaboradores, saberes que todos os meses tu contribuis de alguma forma para que 20 ou 30 famílias estejam bem, acreditem em ti, estejam ao teu lado. Acho que isso é importante. Estou a tentar transpor isso para o copo d'água, mas acho que estás a perceber o que eu estou a dizer, no sentido em que, no fundo, cheia. exatamente, É um copo gostava d'água cheio, tudo isso. um copo de água cheio, um copo de água ou seja, não sinto que há muitas coisas que ainda quero fazer, mas há muitas coisas que também já fiz e portanto. Então vou dizer antes, uma fonte de água ilimitada.
Exatamente. Copo que está sempre a Sim, deitar água. e que a água está a correr e que, quer dizer, e que não seja desperdiçada. Sim, sim, assim sim. dizer. Esteja sempre alguém a beber. Sempre alguém a beber, alguém a navegar e alguém. E sem dúvida que a água é uma. Ou seja, eu adoro sabes aquela sensação de mergulhares quando estás na Por exemplo, praia? este calor horrível e depois. Ou seja, exatamente, há uma sensação quando tu mergulhas de limpeza, libertadora, de relaxamento, de quase um acordar, até o próprio duche de manhã, não é? Quando tu entras no duche de manhã, aquela coisa do eu sou incapaz de sair de casa, sou incapaz de sair de casa sem tomar um duche. E tem a ver mesmo com a questão de eu preciso disso para me fazer um reset. reset. Diz isso, reset. E também chegar a casa. Outra pergunta. É a última, prometo. Há uma frase que nós usamos muito na boa, e porque estavas a falar agora de beber e da água e tudo, que é: nós somos o que bebemos. Agora sim, gostava de ter o teu parecer. O que é que para ti é esta frase? Nós somos o que bebemos. Isso sem dúvida, porque imagina, se nós somos o que comemos, também nós temos que ser o que bebemos, ou seja, isso é. E tudo o que tu bebes vai sem dúvida afetar aquilo que tu eventualmente poderás ser. E tem que haver esse equilíbrio. Ou seja, podes comer tudo e podes beber tudo, mas depende um bocadinho de como é que tu direcionas a coisa. Exatamente. E sem dúvida que a água é esse ponto de equilíbrio. Equilíbrio de limpeza e de pureza e de saúde, né? Porque a água é saúde também, né? Isso é sem dúvida. Sem dúvida. Obrigada, Henrique. Gostei muito. Obrigado. Foi um privilégio conhecer a pessoa. O Henrique sabe pessoa em pessoa. Em pessoa. Obrigado pelo mais uma convite. vez. Obrigada. Obrigado.